Uh, yeah. Yeah. Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Baroni. Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui em mais um vídeo sobre fundos imobiliários. Hoje, dia 14 de agosto de 2024. Eu volto aqui com um tema muito importante. Quanto tempo leva para recuperar o dinheiro investido em fundos imobiliários? Será que essa história de fundos imobiliários no longo prazo realmente funciona? Será que faz sentido você manter uma tese de investimentos em fundos imobiliários focada no longo prazo? Será que isso realmente é tangível do ponto de vista de geração de resultados, de recuperação de valor investido, de efetivamente ter uma renda progressiva? Será que isso realmente faz sentido? Será que as pessoas que às vezes tomam suas decisões com premissas frágeis, pessoas que se predispõem a investir no longo prazo, mas talvez depois de alguns poucos meses, poucos anos, já percebem que talvez aquilo que os levou a investir não foi bem a premissa correta e começam a ficarem impacientes ou até mesmo frustrados com os fundos imobiliários? Será que o que está faltando para essas pessoas enxergarem melhor a consistência de uma boa carteira de fundos imobiliários ao longo do tempo? E como vocês sabem, o nosso trabalho aqui é também educar, é procurar trazer informação que possa nortear todos vocês a tomar as melhores decisões, as decisões mais seguras, mais confortáveis para o seu perfil. Como vocês sabem, a nossa ideia aqui também não é fazer com que todas as pessoas necessariamente invistam em fundos imobiliários, mas que vocês que decidiram ou que talvez estejam um pouco estremecidos com a dinâmica dos fundos imobiliários possam ter um conteúdo que deixe vocês mais seguros, mais confortáveis. Esse é o nosso objetivo aqui. Lembrando ainda, né, que o boletim da B3 foi publicado agora recentemente e recebemos mais 47 mil novos investidores aí no mercado de fundos imobiliários. Então isso é muito importante de mostrar que ainda que a gente tenha um cenário de juros de 2 dígitos, nós continuamos a receber novos investidores, que agora já está beirando ali 2,8 milhões de investidores e muito possivelmente devemos encerrar esse ano já com 3 milhões de investidores, um número emblemático, um número que realmente muda, mais uma vez, a história de crescimento da nossa indústria aqui no Brasil, tá? Bom, eu vou compartilhar uma tela, apenas uma tela, vai ser uma apresentação de apenas um slide. Eu espero que esse slide seja bem esclarecedor para vocês. Primeiro, nós trouxemos aqui para vocês 4 fundos mais antigos, né? Um dos que vieram ao mercado em 2007, como foi o HGBS, o HGCR em 2010, o KNRI também em 2010 e o Veritá em 2011. Quero lembrar a todos vocês que tanto a HGBS, a HGCR e KNRI foram lançados no seu IPO com a cota 1000, mas teve o desdobramento de 1 para 10. Então a gente considera base 100. Já no caso do Veritá, sim, foi lançado a R$100. Outra questão que é muito importante é que nós trouxemos esses 4 exemplos e que nada reflete como recomendação de investimento, pelo contrário, a nossa ideia aqui é para fins didáticos. E o que é que esse slide quer dizer? Vamos interpretá-lo, né? Primeiro, a HGBS um fundo de shoppings, a HGCR um fundo de papel um pouco híbrido, KNRI também híbrido de tijolo, mesclando entre lajes corporativas e galpões logísticos, e o Veritá também um fundo de papel um pouco mais direcionado talvez para a HGCR, um pouco mais híbrido entre inflação e CDI. Então nós temos aqui 4 exemplos que refletem um pouco da nossa história de fundos imobiliários, né? Lembrando até que o HGBS foi um dos primeiros, se não o primeiro fundo com aquela característica regimental de gestão ativa, tá? Então vamos entender um pouquinho. Eu já falei para vocês quando eles vieram ao mercado, né? 2007, 2010 e 2011. Qual foi o total distribuído por cota do HGBS nesses 16,7 anos? R$ 245,44. HGCR, R$ 154,83, KNRI, R$ 136,19 e Veritá, R$ 158,59, né? Bom, qual foi o payback, qual foi o tempo, né, como o próprio título da nossa live aqui sugere, quanto tempo leva para recuperar o dinheiro investido, né? Quanto tempo demorou para aquela pessoa que investiu lá no IPO do HGBS recuperar o dinheiro colocado no IPO? Ele demorou 86 meses, equivalente aí a 7,2 anos. Já no HGCR, demorou-se 110 meses, equivalente a 9,2 anos,
KNRI 127 meses, 10,6 anos, e o Veritá 102 meses, equivalente a 8,5 anos. Embora eu não tenha trazido esse número, mas fazendo uma média aqui, alguma coisa perto de 9 anos. Então, quem investiu em fundos imobiliários lá atrás, no começo da nossa indústria, né, demorou aí 8 anos e meio, 9 anos para recuperar o capital investido. Então, o payback, considerando este cenário no passado, considerando esses fundos, demorou quase 9 anos, tá? Como eu disse para vocês, quanto tempo já passou desde o IPO, né? 201 meses, 170, 166, 162. E o que essa última coluna quer dizer? Essa última coluna diz qual é a renda adicional após o payback. O que isso quer dizer? Depois que você recuperou o seu dinheiro, tudo que você está recebendo a partir dali é como se fosse uma renda adicional. 115 meses, 60 meses, 39 também, 60 meses no Veritá. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que depois que você recupera o seu dinheiro, né, investido ali no IPO, você continua recebendo uma renda perpétua. Então aqui cabe uma reflexão. Será que faz sentido eu tomar decisões tão curtoprazistas assim, sabendo que a história está nos mostrando que para eu recuperar o meu capital investido demora de 8 a 9 anos, o que é um excelente número, né? Demorar 8 anos para recuperar o seu dinheiro total aplicado é um excelente número, e a partir dali, tudo que eu estiver recebendo de renda é adicional ao meu capital investido. Então, hipoteticamente, se eu pegasse R$1 milhão e colocasse numa carteira diversificada de fundos imobiliários, com a indústria como está hoje, mais modernizada, gerando mais valor, é muito possível que você vai recuperar o seu dinheiro com um pouco mais de celeridade, né? Talvez não demore tanto assim, como 8,8 ou quase 9 anos, então fique mais perto de 8 anos, até 7 anos e meio, por que não? E a partir dali, que você recuperou o seu capital investido, tudo que você fruir a partir dali é como se fosse uma renda efetivamente adicional, né? Então é muito importante que vocês entendam essa dinâmica de payback, né? Os grandes empresários gostam muito de fazer essa conta, né? Quanto tempo demora para eu recuperar o meu capital investido? Projetos mais audaciosos, projetos mais agressivos, né? E aqui arrojados, para usar uma palavra mais adequada, eles talvez tenham um payback de 3 anos, 2 anos e meio, 4 anos, né? Então, assim, projetos mais arrojados. Uma carteira, sobretudo por esses fundos que aqui estão citados, eu diria que são fundos longe de serem arrojados, né? São fundos muito mais conservadores, fundos muito mais, eu diria assim, tranquilos, né? Mais realmente previsíveis, fundos que, em geral, não devem trazer muitos sustos ao longo da sua jornada, não trouxeram sustos ao longo da sua jornada. E ainda assim, você tem um payback aí de 8,8 anos, tá? Mas, de novo, aqui, repito, eu acho que muito desse payback, ele aconteceu no momento de indústria de fundos imobiliários ainda não tão amadurecido, no momento em que nós não tínhamos a geração de valor implícita dentro dos portfólios como nós temos hoje, tá bom? Quero, obviamente, refazer esse estudo com outros fundos e outros recortes temporais para trazer para vocês como uma versão 2 desse daqui, mas eu quero deixar aqui no final, para a gente concluir o nosso bate-papo de hoje à noite, quero deixar aqui um convite para que vocês possam ver o payback da sua própria carteira, ver quanto tempo você está conseguindo recuperar o capital investido. Talvez a grande dificuldade é que, como você está em fase de acumulação, está continuando a comprar mais cotas, cada vez que você vai comprando, você vai alongando o payback daquela última compra que você fez. Então, talvez alguns de vocês vão ter um pouco de dificuldade de chegar nesse número, tá? Você vai ter que estratificar um pouquinho melhor, vai ter que fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado dos primeiros aportes, talvez, né? Então, se você considerar quando você começou a investir, qual foi a carteira inicial, e ter o payback pelo menos dessa carteira inicial, né, com as primeiras aquisições, já vai ser uma boa indicação. O grande ponto é que muitos de vocês possivelmente ainda não estão no payback. E aqui eu quero fazer a reflexão final. Muitos de vocês investem há menos de 3 anos, há menos de 4, há menos de 5 anos. Eu posso afirmar que a grande maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo nessa live de hoje, investe há menos de 5 anos. Então, muito possivelmente,
vocês ainda têm uma certa insegurança porque vocês ainda não conseguiram ter a experiência de ter o capital recuperado naturalmente pelo fluxo de caixa. Fundo imobiliário, na sua essência, é um ativo gerador de fluxo de caixa livre. Lembrando que nas empresas, as boas empresas são aquelas empresas que têm muita receita, conseguem extrair um bom lucro e conseguem gerar caixa, né? E isso muito vale do negócio implícito, da maneira como aquela operação precisa de capital para reinvestimento e distribuir para os seus acionistas. E no caso do fundo imobiliário, você tem um produto essencialmente gerador de caixa, na sua essência, na sua natureza, na lei que o originou lá em 1993, tinha como premissa, tinha como regramento fazer justamente uma distribuição de 95% do resultado caixa. Então, um ativo onde o payback tende a ser muito mais acelerado, justamente porque você consegue recuperar esse caixa, o dinheiro volta para você, o dinheiro retorna a seu bolso com recorrência, com frequência, com previsibilidade, tá bom? Bom, era isso. O nosso bate-papo aqui era rápido, mas era uma informação, né, um retrato que eu acho que é bem interessante da gente olhar, considerando que são fundos que já têm anos aí de vida, né? 13, 14, 16 anos, eu acho que a gente começa a ter um parâmetro de estudo quando conseguimos ter fundos que têm pelo menos 10 anos de vida, né? Pelo menos 10 anos de vida, 15 e idealmente 20, né? Então, assim, eu acho que de 10 para 15 anos nós temos muito histórico, mas idealmente 20 anos é onde realmente nós temos um grande ciclo imobiliário efetivamente concluído. E nós estamos ainda chegando nesses 20 anos, embora a indústria exista há 31, mas nós não tivemos ainda cases, né? Você vê o KNRI, que é um fundo tão conhecido assim, um dos principais fundos de tijolos do Brasil, ele ainda tem 13,8 anos. Ainda não chegamos ainda no 15, né? Tá chegando, tá quase lá. Teve um payback um pouco mais lento, por quê? Porque é um fundo que historicamente paga um pouco menos de dividendos mesmo, dado o seu perfil, né? Já veio o HGBS, que é um fundo que fez um pouco mais de gestão ativa, conseguiu ter um payback mais rápido, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje. Quem conseguir calcular o seu payback, deixe no comentário do vídeo. Mais uma vez, compartilhe com seus amigos. Eu acho que esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui para vocês são vídeos mais curtos, mais objetivos, mas, na minha opinião, riquíssimos de conteúdos, que vocês possam aí aprender um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. Espero que tenham gostado. No mais,